Oi, gente. Pois é, Bolsonaro disse que o Brasil está numa quase normalidade, está no mundo da lua, né? Os casos de Covid aumentando e muito, nós estamos numa segunda onda agora com quase 1.000 falecimentos por dia, agora acelerando, né? E para piorar um pouco mais a situação, ele disse que não vai tomar a vacina e está falando contra a obrigatoriedade da vacina, sendo que vários especialistas já detectam que quando o presidente diz que não vai tomar a vacina e fala contra a obrigatoriedade, isso desestimula a imunização e cria um problema de saúde pública ainda maior agora que nós estamos às vésperas, né, de chegar a uma vacina. Deve chegar em janeiro ou fevereiro. Está perto de finalmente a vacina chegar e o presidente está agindo contra. A única coisa minimamente ok foi ele ter dito que uma vacina aprovada pela Anvisa ele vai dar o sinal verde. Mas todos os outros sinais são negativos. Os sinais que ele tem dado sobre a vacina, não é? Eu tenho que abordar a importância da obrigatoriedade da vacina nesse momento, porque infelizmente muita gente não compreende. Tiveram algumas pessoas em vídeos anteriores meus, quando eu falei que bolsonaristas não queriam tomar vacina, algumas pessoas dizendo assim: ah, que bom, eles que não se imunizem, sobra mais para a gente que quer se imunizar. E eu entendo esse sentimento, entendo de verdade, embora não concorde com ele nem do ponto de vista humanitário, mas ele também não é eficaz do ponto de vista da imunização. Agora eu vou explicar. A vacina, ou vacinas em geral, tem um grau de eficácia oscilando de 92% a 96%. E elas são importantes serem tomadas por mais do que 75% da população, porque o que elas produzem é um isolamento da propagação do vírus. Se elas são eficazes na maioria das pessoas e a maioria das pessoas acabam não pegando o vírus para de se propagar e aí a vacina tem uma eficácia muito grande em acabar com a pandemia, a epidemia, seja o que for. Se um contingente significativo, vamos supor 40% da população, 50% da população, decidirem não se vacinar, você não interrompe o ciclo de transmissão. Não interrompendo o ciclo de transmissão, ele continua, e continuando o ciclo de transmissão, você tem ainda a situação de caos na sociedade e você tem inclusive pessoas que tomaram a vacina em um determinado momento posterior, quando a resposta imunológica delas estiver mais baixa, elas podem até se infectar pelo vírus. Porque, como eu disse, não é uma garantia de 100% e não é para sempre. A vacina de vírus você precisa renovar. Depois de um ano ou dois, você tem que tomar de novo. Depende do vírus e depende da vacina. Mas existe um período de validade. Não é para sempre. A maioria das vacinas, especialmente relacionadas a vírus, são vacinas. Pense, por exemplo, nas vacinas para H1N1 ou a vacina para gripe. Né? Todas elas a pessoa tem que tomar de novo depois de um tempo, porque a resposta imunológica do corpo vai caindo. Então, a fala do Bolsonaro contra a obrigatoriedade, a fala dele dizendo que não vai se vacinar, a fala dele dizendo que estamos numa normalidade, são falas que podem e provavelmente vão custar vidas. Assim como ele não usar máscara na maioria dos eventos que ele vai e ele incentivar, através do exemplo, né, de que boa parte da sua equipe, da sua comitiva, pessoas ligadas a ele, simplesmente não utilizam máscaras nos eventos em que estão. Isso, inclusive, foi noticiado novamente pela UOL e pelo Terra. Aliás, eu vou colocar links de muita coisa que eu estou falando aqui no comentário fixado, no início do comentário fixado, para vocês refletirem. E muita gente tem me perguntado no Instagram do canal. Se você não conhece o Instagram do canal, normalmente o link está no comentário fixado, mas é a nova máquina do tempo. O que fazer diante disso? O que a esquerda tem que fazer? O que pessoas civilizadas devem fazer? Olha, eu acho que passa por explicar, passa por compartilhar vídeos, passa por tentar fazer as pessoas compreenderem da importância, da necessidade. São coisas importantes.
O campo progressista precisa se articular para ter uma agenda, tanto em relação à pandemia. Eu criei o Renda Solidária já, o abaixo-assinado inspirado no Boulos e na Erundina, justamente porque eu entendo que você precisa ter uma causa que seja sua, com marketing que seja seu, Renda Solidária já. E que você mostre para as pessoas que você vai fazer, o campo progressista, os partidos, você vai fazer medidas concretas para melhorar a realidade material das pessoas. E você precisa ter uma agenda ampla, por exemplo, em reforma tributária, para produzir justiça tributária. Você precisa ter uma agenda ampla em modificação da própria democracia, porque a nossa democracia é profundamente oligárquica. Você precisa ter uma agenda que inclua o combate estrutural da corrupção, não como moralismo, mas como mudança de financiamento de campanha e mecanismos de transparência e mecanismos de fiscalização, uma autarquia e tal, mas mecanismos que vão fortalecer o combate à corrupção, tanto do ponto de vista nas instituições, quanto na relação promíscua de políticos e grandes corporações empresariais. Então, o campo progressista ele precisa ter essa agenda que toque nesses vários assuntos, de forma a poder enfrentar o bolsonarismo não apenas pela negação. Se a gente for contra o bolsonarismo simplesmente negando ele, simplesmente dizendo, olha, o bolsonarismo é ruim, aqui estamos nós, você corre um grande risco de, pela negação, você não construir um caminho. A negação, ela é poderosa, o voto contra aquilo que você não gosta é poderoso, mas ele tem um certo limite. E a gente não pode pensar apenas em ciclo eleitoral. O ano de 2021 vai ser um ano muito importante. E ele precisa ser um ano que nós tenhamos propostas aprovadas por governadores progressistas, por prefeitos progressistas. Nós temos que pressionar os deputados de esquerda a colocarem medidas que enfrentam a pandemia, que enfrentam a crise econômica com força no Congresso. Porque se não fizerem isso, se o campo progressista não se movimentar em 2021, a situação de 2022 fica muito difícil. Fica muito, muito difícil. Nós não podemos apostar apenas ou especialmente no personalismo, em grandes lideranças carismáticas. Essa é uma leitura, a meu ver, extremamente equivocada e arriscada. Porque se você não faz uma aliança em torno de uma agenda, e sim em torno de pessoas, exclusivamente personalidades, você corre um grande risco de, se acontecer um desentendimento entre essas lideranças, que você inviabiliza a possibilidade de uma vitória num segundo turno. E se você constrói as bases da aliança com base em propostas, você pode até chegar num contexto de segundo turno de ter um candidato que não é o seu preferido, mas você dizer, não, mas pelo menos ele abraçou a agenda com a qual a gente concorda mais. Eu vou votar nele, mesmo não sendo o meu preferido. Isso serve para qualquer candidatura do campo progressista. Eu estava para explicar isso para as pessoas. A gente não pode olhar para os delírios do Bolsonaro e achar que eles por si só vão produzir uma vitória do campo progressista. A vitória, se vier, vai requisitar muito trabalho social. E é por isso que hoje eu vou ter uma live com Isa Lourenço, vereadora do PSOL, às 19 horas. E eu torço para que você venha para a live, participe, comente, faça perguntas. Porque esse ano, final de 2020 e 2021, eu estarei falando com muitos políticos, no que depender de mim. No que depender de mim, eu vou atrás deles. E vou querer trazer eles para o canal. Não só políticos, vou querer trazer youtubers, progressistas, pessoas de outras ideias, vou variar, cientistas, mas quero trazer políticos e liderança de movimentos sociais. Quero. Quero porque a gente precisa dialogar com essas pessoas e nos ajudarmos. E construirmos um caminho.
realizarmos um trabalho social para viabilizar isso. Se a gente não fizer, os riscos são muito grandes. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.